Boa noite, gente que está presente e que não está presente também, está no online. Eu queria estar saudando vocês e queria estar dizendo que eu estou muito feliz que o culto jovem voltou. Eu acho que, se me perguntassem o que eu mais senti falta na quarentena, eu acho que era o culto jovem, porque é um momento bem massa para os jovens, bem legal, e estar louvando junto com vocês, eu acho que é uma das coisas assim que eu mais senti falta realmente. Eu queria estar lendo 1 Timóteo 1, 15 a 17 com vocês, se quiserem abrir aí. Esse é um texto que fala sobre a confissão de Paulo, né? E eu queria falar, então, sobre a confissão de Paulo e como deveria ser a nossa confissão. Durante essa semana eu estava lendo um livro e aí falou um pouco sobre isso, e eu queria trazer para vocês, porque realmente foi muito pesado e passou bastante no meu coração, assim. Então, 1 Timóteo 1, 15 a 17. Diz assim: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Então, aqui fala de uma confissão bem pesada de Paulo, né? Ele diz assim: dos quais eu sou o principal, o pecador, dos quais eu sou o principal. E depois ele vai falar de novo que sou o principal pecador. E aqui ele não está falando de uma forma dramática, assim, né? Eu sou pecador comparado àquela tal pessoa, ou alguma coisa do tipo. Mas ele está falando de uma forma como se ele estivesse examinando o coração dele, examinando quem ele é, e aí dizendo assim: nossa, no meu coração, a carne quer vencer. A carne quer ir contra Deus. Eu quero ir contra Deus. Eu estou no centro do meu coração. E, nesse sentido, ele olha para o coração dele e diz: eu sou o pior entre os pecadores. Eu sou o principal pecador, né? E isso é muito pesado. Pelo menos eu achei. Porque Paulo, né? Paulo, que a gente admira tanto, e que teve uma vida tão, né, para Deus, ele chega para Timóteo e fala isso. E isso mexeu muito comigo, porque o foco dele não era no externo, né? Era no interno, era no coração dele. Ou seja, ele examinou o coração dele, ele se conhecia para falar isso. E ele não queria se comparar a outras pessoas, mas ele queria se comparar a quem Cristo queria que ele fosse, a quem Deus queria que ele fosse. E então, eu olhando para mim assim, pensei: nossa, eu preciso me colocar no meu lugar, né? Eu preciso me colocar em humildade e dizer o quanto eu, Pamela, sou pecadora, né? E aí, nos versículos seguintes, ele vai falar assim, no 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Ou seja, a partir do reconhecer de Paulo de que ele era pecador, então veio a misericórdia de Deus sobre ele. E aí, seguindo, ele vai falar assim: e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja, a partir do que a gente se reconhece como pecador diante de Cristo e assume isso para ele, né? A misericórdia dele vem sobre a gente, e aí a gente pode ser usado como instrumento. E eu achei isso maravilhoso, porque até do pecado a gente pode tirar bênçãos, né? Do nosso reconhecer de que somos pecadores. E isso mexeu bastante comigo, assim, de que a gente também precisa se conhecer e conhecer o nosso coração, né? Para que a gente possa estar mais perto de Deus, para que a gente possa receber a misericórdia dele, para que a gente possa ser instrumento dele. Então, eu queria dizer que eu sou a maior das pecadoras. E eu queria dizer também que, na verdade, essa não é uma palavra para deixar vocês desanimados, mas uma palavra para deixar vocês animados, porque não só pecador eu sou, mas eu sou filha de Cristo.
assim como vocês também. Então, era isso que eu queria trazer para vocês nessa saudação. E eu queria estar orando com vocês para iniciar esse culto. Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que tu trouxe aqui em segurança, Pai. E te peço também por aqueles que estão de casa assistindo, Deus. Cuida para que nesse culto seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Para que a gente consiga, mesmo sendo pecador, Senhor, se prostrar aos teus pés e entregar tudo a ti. Eu te entrego esse culto nas tuas mãos, eu te entrego tudo aquilo que a gente vai falar aqui, que a tua palavra penetre no nosso coração mais profundo, Deus, e que a gente a cada dia mais consiga te conhecer e estar em um relacionamento mais profundo contigo, Deus. Cuida desse culto, cuida do que a gente for fazer depois, Deus, cuida desse final de semana e nos ajuda a estar te louvando agora, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Diferente do nosso normal, então a gente está ao vivo pelo Facebook. Quem recebeu o link, quiser compartilhar com os grupos de célula da igreja, dos jovens e quem puder mandar. Eu estou compartilhando com alguns amigos também agora pelo WhatsApp, que eu estava mandando aqui já para as pessoas o link, para eles verem a gente. E estamos fazendo um teste no Insta também. Vamos ver se vai rolar. Já temos 6 pessoas assistindo, né? Contando eu e o Luiz Paulo, está ao vivo também assistindo. Mas esse culto, a gente vai estar aqui, vai fazer presencial, fazer um culto legal, um culto que agrade a Deus, né? Todos nós estamos louvando o Senhor, todos nós somos corpo e estamos aqui para louvar o Senhor. Vamos todos fazer o culto agradável ao Senhor. Essa é uma música bem conhecida, uma roupagem um pouquinho diferente. Espírito, deixa minha vida.
Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Que podemos Te louvar, levantar nossas mãos para Ti, Pai. E dizer que Tu pode nos encher, Pai. Enche a nossa vida. Porque somente em Ti a gente consegue ser realmente pleno, Pai, com Teu Santo Espírito. Vamos continuar louvando esse Deus que é tão bom. Tudo que tem aí fora existe porque Deus criou. É maravilhoso observar as coisas que Deus criou, tanto vocês quanto a natureza. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por estarmos reunidos hoje. E todos são saudáveis, né? Que possamos louvar o Senhor todos os dias, indiferente das circunstâncias. Os céus proclamam Tua glória e falam do que fazem as Tuas mãos. Os rios aplaudem Tua força, juntos cantam mais uma canção a Deus. De novo! Os céus proclamam Tua glória e falam do que fazem as Tuas mãos. Os rios aplaudem Tua força e juntos cantam mais uma canção a Deus. Tudo que tem fôlego ouve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a Tua casa e a terra é o descanso dos Teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, Teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego ouve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego ouve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Quero compartilhar um pouquinho da minha semana com vocês. A Pamela falou sobre Paulo dizer que ele era o maior de todos os pecadores, né? E às vezes quem está aqui na frente, às vezes passa aquela coisa, né, de ser meio, a pessoa é consagrada, né? Mas isso é tudo mentira, tá, gente? A gente é pecador. Só que às vezes a gente, né, não revela, né, não compartilha algumas lutas e acaba que fica mostrando, nossa, a pessoa é muito santa, né? E as crianças me veem assim, elas veem, ai, a Sabrina é muito de Deus, é muito de Deus. E teve uma vez que nós estávamos na célula e tinha um versículo lá que as pessoas não comiam carne, né? E aí uma menina me disse para a mãe dela, mas a Sabrina come carne, mãe, como que ela é de Deus? Daí a mãe explicou e tal, né? E essa semana meu filho disse isso, a gente estava estudando a palavra. E aí, tá, tipo, tu lê aí, tu lê lá, tava de boa, assim, como a gente faz, não sempre, quando a gente consegue. E
E aí ele disse assim, eu pedi, tá, o que tu achou, né, do que tu leu e tal. Ele começou a chorar. E eu, tipo, o que foi, né? E aí ele disse, ai, mãe, eu queria ser que nem vocês. Eu disse, como, meu filho? Eu queria acreditar em Deus, que nem vocês. E aí foi muito chocante isso, porque ele verbalizar isso, né? Por um lado, tu fica muito feliz que tu tá mostrando para ele que tu acredita em Deus. Mas, por outro lado, tu fica, não, meu filho, não é assim. Para mim também é difícil. Tem dias que eu também não consigo acreditar. E a gente tem que pedir para Jesus nos ajudar. E foi uma coisa muito interessante, que foi importante para mim, me edificou, e eu tenho certeza que edificou ele também. E que a gente possa estar compartilhando isso uns com os outros, porque assim a gente se edifica e se ajuda, não é mesmo? Então, estamos todos aqui, graças a Deus que temos uns aos outros, e tenho certeza que cada um aqui está aberto para ser apoio para o outro. Então, se falem durante a semana, não fiquem sozinhos. E eu estou aqui, quiserem falar comigo, estou disponível. E a Pamela, todos, eu acho que... Levanta a mão quem está disponível para falar com alguém. Todos, né? Então, até o Andrei. Vamos compartilhar e vamos se ajudar. Quando a fé falhar para mim, eu vou falar com vocês, e quando vocês falharem, eu estou aqui para vocês também. Certo? Aleluia. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor foi por mim naquela cruz. Oh, com grande amor, Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz
Agora nós vamos orar para a nossa palavra. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui na Tua presença, Senhor, te louvando, te adorando e proclamando, Deus, que Tu mudou a nossa sorte, Tu nos tirou da morte para a vida, Deus. E podemos estar vivos hoje para Te louvar. É por isso que estamos aqui, é por isso que viemos até a Tua casa, Pai, nos reunir como Teu corpo, Pai, te louvando, te adorando, e que agora a gente possa ouvir um pouco mais de Ti, o que Tu tens feito na vida do Cristiano, Pai. Te peço que Ele nos mostre um pouco mais de Ti através das Suas experiências e da palavra, Pai, e que através da Tua palavra, Senhor, nossos corações sejam transformados pelo agir do Teu Santo Espírito, Senhor. Te peço, abençoa a vida deste Teu servo e que ele possa estar proclamando o Evangelho não só agora, como onde ele for. Como também cada um aqui, Deus, como igreja, onde for, que nós proclamemos o Teu nome em nossas atitudes, em nosso falar. E em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco agora, abre os nossos ouvidos. Eu repreendo todo dado do inimigo, Pai, toda a desatenção que ele tentar tirar a nossa atenção de Ti, Pai, que o nosso foco seja Tu, Senhor. Nos ajude, Pai, porque somos falhos e pecadores. Nos ajude, Pai, a concentrar todo o nosso corpo agora e mente em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra breve, algo que Deus falou no meu coração. A gente compartilhou um dia desses na célula e eu achei que seria importante compartilhar no culto jovem. Estava bem em dúvida se eu ia falar sobre isso ou sobre outra coisa que eu tinha preparado. E hoje, no decorrer do dia, eu fui resolvendo, então, o que de fato eu gostaria de compartilhar. Eu quero ler com vocês, então, Efésios 2, 1 a 5. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Efésios 2, 1 a 5. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Efésios 2, 1 a 5, eu vou ler. Do pecado para a salvação pela graça. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu gostaria de orar brevemente com vocês. Senhor Deus, nosso Pai, me coloco diante de Ti, Senhor Deus, junto com essa comunidade e junto com as pessoas que nos assistem online, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor, para Te conhecer mais um pouco, Deus. Eu não sei o que se passa no coração de cada um, Senhor, eu não conheço a fundo a intimidade de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Senhor. Mas eu sei, Deus, que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, e aquilo que Tu tens para falar através da Tua palavra, Senhor Deus, pode nos mudar, pode nos transformar, Senhor. Pode nos aperfeiçoar, Senhor, e nos levar
a sermos mais parecidos contigo, Jesus, a termos mais conhecimento de Ti, Senhor Deus. Estamos aqui para Te conhecer, Senhor. Estamos aqui porque Tu és o nosso Senhor, a quem nós queremos mais e mais, Senhor. A quem nós desejamos mais e mais, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor Deus, e que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Zumbis. Zumbis. Walking Dead, já assistiram? Também não. Mas todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe. Apocalipse zumbi. Alguém já viu, com certeza, algum filme? Vocês já viram, com certeza, alguma, sei lá, qualquer coisa. Um jogo, né? Um filme, uma série que tem algum zumbi. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, zumbis. Assim todos nós éramos. Assim vive as pessoas que seguem o curso deste mundo, como fala esse texto. Como zumbis caminhando, não sem rumo, mas com um rumo certo, com uma direção certa. Ou seja, o nosso texto fala, seguindo o curso deste mundo. Às vezes a gente fala, né? As pessoas que não conhecem a verdade, que não conhecem a Cristo, elas andam sem rumo. Errado. Elas têm um rumo certo, elas têm um destino certo. É a perdição eterna. Né? Ninguém anda por aí sem rumo. Ninguém anda por aí sem rumo. Ou é um rumo certo, ou é um rumo errado, ou é um rumo de perdição. E o texto fala que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que mudou a nossa rota de caminhada? O que nos colocou numa rota de caminhada para um rumo certo? Foi o novo nascimento, foi o nascimento espiritual. Eu quero falar um pouquinho a respeito de nascer de novo. Talvez seja algo que vocês já conhecem, já ouviram, com toda certeza. Talvez algo que vocês já experimentaram, mas eu gostaria de falar novamente sobre isso, porque é muito importante a gente entender o que aconteceu com a gente. Muito importante a gente entender o que Deus está fazendo na gente. Os versículos 2 e 3, então, eles dão uma descrição mais detalhada do estado de vida moribunda, de zumbi. O estado de vida de uma pessoa não regenerada, de uma pessoa que está vivendo igual um zumbi. Você imagine um Walking Dead, um zumbi caminhante, errante, caminhando rumo a um penhasco, rumo a um precipício, rumo ao abismo, rumo à perdição. Versículo 2 eu já li, o 3 continua, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem algumas passagens bíblicas que dizem merecedores da ira. Tal pessoa não regenerada, ela está então debaixo da influência do inimigo, e busca apenas satisfazer os desejos da carne, busca apenas satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios anseios pecaminosos. E vejam, essa não é uma descrição de um estilo de vida de um criminoso, de um assassino, de um assaltante, mas é a descrição do estilo de vida de todos nós. É a condição de todo ser humano. O texto bíblico não está descrevendo um assassino, um criminoso, não está descrevendo uma pessoa que está presa na cadeia, um foragido, não sei, vocês imaginem a pior pessoa do mundo, mas o texto bíblico está descrevendo a nossa condição, entre os quais também todos nós andamos outrora. Eu quero reforçar mais uma vez que a gente não precisa cometer esse tipo de pecado absurdo que eu citei, para se reconhecer como pecador. Né? A Sabrina falou também sobre isso antes, né? A Pamela também. A gente não precisa cometer
pecados de consequências devastadoras para a nossa vida e da vida de outras pessoas, a gente precisa reconhecer a nossa condição de pecado, condição de coração pecaminoso. Então essa é a descrição de todo aquele que não nasceu de novo, de todo aquele que anda zumbizando por aí. O mundo inteiro vive nessa condição de forma natural, de forma normal, seguindo essa corrente, seguindo esse fluxo. A gente tem um episódio interessante em João 3, provavelmente vocês conhecem a história, que é quando Nicodemos visita Jesus. Eu vou ler os 3 primeiros versículos aqui de João 3, 1 a 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês já perceberam que Jesus não responde Nicodemos? Já perceberam isso? Nicodemos vem, um mestre importante, né, como o texto fala, um dos principais dos judeus. Nicodemos vem até Jesus e diz: mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que tu faz se não é da parte de Deus. E o que Jesus faz? Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Jesus não responde, né, Nicodemos. Ele não segue no assunto do Nicodemos. Nicodemos vem com aquela pompa, vem com aquela destreza de um homem habilidoso, né, acostumado a lidar com a pompa. E Jesus simplesmente diz para ele, quando a gente lê na Bíblia, em verdade, é algo que está sendo muito enfatizado. Então Jesus está enfatizando: Nicodemos, a coisa mais importante não é isso que tu está enxergando. A coisa mais importante é: aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Voltando aos versículos do nosso texto em Efésios, o versículo 4 e 5, então, ele é o mas do nosso texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso significa regeneração. Regeneração, novo nascimento. E a regeneração, o que eu quero frisar hoje, é algo que Deus produz. É algo que Deus produz em nós. Um morto, um zumbi, ele não pode ressuscitar a si mesmo. Ele não pode, por ele próprio, voltar à vida. Um cadáver, gente, um cadáver não faz nada mais além do que continuar sendo um cadáver. E continuar fedendo e continuar apodrecendo cada vez mais. Um morto não faz nada mais além do que continuar sendo um morto. Por isso a gente fala que a salvação, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é a palavra correta. Ela é monergista. Ela depende de uma pessoa só, do esforço de uma pessoa só. É o contrário de sinergismo, né? Quando a gente junta várias forças em prol de fazer alguma coisa. Quem é que fez esse trabalho por nós? Quem é que fez esse serviço que a gente não podia fazer porque a gente estava morto? Jesus. Jesus fez o trabalho que a gente não podia fazer porque a gente estava morto. Um trabalhou para que acontecesse a salvação na gente. Um trabalhou, um realizou a tarefa para que hoje a gente pudesse ter vida.
Gente, vamos pensar em Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Jesus não precisou da ajuda de Lázaro para Lázaro ser ressuscitado, certo? Jesus não chegou lá e gritou lá de fora do túmulo: Lázaro, por favor, preciso da tua ajuda, eu quero te ressuscitar. Preciso que você sente aí, chacoalhe um pouco a tua poeira aí, afaste os teus maus odores e vem para fora. Não. Jesus não chegou lá e disse para as irmãs de Lázaro: olha, eu queria muito ressuscitar ele, só que ele tem que querer também. Eu preciso da ajuda dele. Quero muito ressuscitar Lázaro, mas será que ele também quer? Jesus chegou lá, ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Hoje à tarde a gente cantou juntos ali, recebi um novo coração do Pai, e a segunda frase da música diz: coração regenerado, coração transformado. A gente recebeu um novo coração do Pai. A gente foi chamado para fora. A gente estava morto. E Jesus nos chamou para fora do túmulo. Aí sim, depois que Deus nos traz a vida, aí sim a gente é chamado ao trabalho. Aí sim a gente deve crer, a gente deve se arrepender. A gente deve buscar continuar o processo de salvação na nossa vida. Mas sem que Deus faça essa obra de regeneração antes, a gente não tem essa capacidade em nós mesmos. Um morto só pode continuar sendo um morto. Nós não somos como alguém que está se afogando e está tentando subir para a superfície. Nós somos como pessoas que estão se afogando e estão indo cada vez mais para baixo. Essa é a condição de todo ser humano não regenerado. Gente, é o que o nosso texto bíblico nos diz. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, não por causa do nosso próprio esforço, não por causa da nossa vontade, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, naquilo que Cristo fez por nós. Pela graça sois salvos. Isso é graça, gente. Isso é favor imerecido. Toda iniciativa é de Deus. A gente não tem essa capacidade dentro de nós mesmos desde o momento em que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. A gente precisa compreender corretamente isso, porque a graça de Deus é algo que tem que estar presente na nossa vida o tempo todo. Uma incorreta compreensão da graça de Deus faz com que a gente deposite demasiada confiança na gente mesmo. Uma incorreta compreensão faz a gente dar muita ênfase na ação humana da coisa. E pouca ênfase na ação de Deus. A gente precisa entender a graça de Deus como um favor imerecido, como algo que a gente recebeu sem merecer, um resgate, um chamado para fora do túmulo que a gente não merecia. Porque a gente andava segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora. Para que a gente possa desejar as coisas de Deus, a gente tem que ser revivido primeiro. A gente precisa ser regenerado, a gente precisa nascer de novo. E para a gente ser revivido, a gente precisa de um ato soberano de Deus. De uma disposição soberana de Deus. Percebam que a regeneração, ela precede a fé. Eu não tenho em mim nenhuma vontade própria, nenhum esforço, nenhum desejo de buscar a Deus, a não ser em Cristo. Eu, por mim mesmo, eu não tenho esse desejo, eu não tenho essa capacidade de alcançar o céu. O ser humano, ele vem tentando alcançar o céu
desde que saiu do Jardim do Éden, por esforço próprio. Ele vem tentando fazer isso. A gente não tem dentro de nós essa disposição. A nossa disposição sempre é para o pecado. Sempre é para o engano, sempre é para o erro. O novo nascimento por obra de Deus, então quando ele acontece, a gente logo vem à fé. A gente nasce de novo, a gente é despertado para as coisas de Deus. A gente então vem à fé e começa em nós um processo que a Bíblia chama de... Nós somos justificados. Não pesa mais sobre nós a culpa do pecado, porque toda a culpa do pecado ela foi depositada nos ombros de Cristo na cruz. Não pesa mais sobre os nossos ombros a culpa do pecado. Alguém já pagou por nós o preço, e esse sacrifício foi aceitável a Deus. E a gente inicia então um processo de colocar em prática a nossa fé, colocar em prática a nossa salvação. A gente chama isso de santificação. E a gente começa então a crescer na fé. A gente começa então a progredir na fé. O que acontece é que muitas vezes a gente só se entende como nascido de novo quando a gente vê os resultados começando a aparecer. Quando a gente vê os frutos começando a aparecer. E a gente já está desejando buscar a Deus. Já temos fome pela sua palavra. Já temos sede dele. Mas a gente apenas se percebe naquela nova corrente, naquela nova correnteza. A gente precisa dar glórias a Deus e reconhecer o quão soberano Ele foi ao nos salvar. E entender que nós não somos merecedores. Eu quero encerrar com um versículo que traz uma segurança gigante para a nossa vida. Uma segurança de entender que a salvação começa e termina em Deus, e isso nos dá liberdade para colocar em prática a nossa salvação, nos dá liberdade para colocar em ação, em atitudes a nossa fé. É Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. O desenvolvimento da salvação é o título do texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, o apóstolo Paulo está falando, né? Porém, muito mais agora na minha ausência, porque ele estava preso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se eu ainda hoje, como me reconheço como nascido de novo e pertencente a Deus, às vezes não encontro dentro de mim aquela vontade, não encontro dentro de mim aquela capacidade. Para quem que eu tenho que olhar novamente? É para o próprio Deus, é para Jesus. É para Ele que eu tenho que voltar os meus olhos. É nele que eu encontro a capacidade para desenvolver a minha salvação, para colocar em prática, para continuar obedecendo, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele que produz em nós esse desejo de continuar buscando. Parece uma coisa muito redundante, mas cada um de vocês sabe como é que é isso na vida de fé. Se eu não leio a Bíblia hoje, amanhã eu vou dizer assim, eu já não li ontem, então deixa para amanhã. E assim vai. E assim vai. Eu não orei hoje, não consegui orar hoje. Quando chegar o dia de amanhã, a minha disposição para orar já vai estar pior ainda. Já vai ter decaído novamente. É assim na nossa vida de fé, a gente precisa estar conectado com Deus o tempo inteiro. A gente precisa dar glórias a Ele e reconhecer que é por graça, que é pela misericórdia, que é pelo grande amor que Ele nos amou. E se lembrar sempre disso, que Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. A gente depende dEle para continuar nessa jornada. Se Ele nos resgatou, se Ele nos tirou desse caminho de perdição, desse walking dead da vida aí, e nos colocou num rumo certo, numa nova direção, com um novo coração de carne, esse coração pulsa para Ele, esse coração bate por Ele. Ele vai concluir a nossa salvação, Ele vai levar até o fim.
E a gente espera com ansiedade o momento em que a gente vai receber o nosso Senhor Jesus e olhar nos olhos dele. E o que a gente vai fazer? Vocês já pararam para pensar? A gente vai dizer, Jesus, eu não mereço. Sabe que eu tenho um pouco de medo, às vezes, de chegar diante de Deus, diante de Jesus, e lá naquele momento ainda tentar encontrar alguma coisa em mim que possa me justificar, sabe? Ah, Deus, tu sabe, né? De tentar me justificar algum pecado, de tentar encontrar algum mérito em mim, de repente. Mas a gente precisa reconhecer que nós não merecemos. Eu espero e eu oro para que Deus tenha misericórdia de nós e não nos permita nem falar nada quando a gente estiver face a face com o nosso Deus. E que Ele nos transforme naquele momento e nos glorifique, nos dê o corpo glorificado que a Bíblia fala e promete que a gente vai ter, e que então a gente já reconheça de imediato que tudo é dele e que a gente não mereceu aquilo tudo. Que a gente não tenha nem a oportunidade de abrir a boca para falar bobagem. Mas que a gente já possa entender que a gente deve dar toda a honra e toda a glória a Ele. Amém? Gostaria de orar ainda. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração quebrantado, Senhor, com o coração contrito, Senhor. Conscientes de que andávamos conforme o curso desse mundo, Senhor. Conscientes de que o pecado que atua em nós, Senhor, que a carne que milita contra o Espírito, Senhor, muitas vezes ela fala mais alto. Mas reconhecemos também, Senhor, que a Tua graça, ela é soberana. E o Teu grande e infinito amor, Senhor, que nos amou primeiro, Senhor, que nos amou quando nós ainda éramos inimigos, que se aproximou de nós, despertando em nós um desejo pelas coisas do Teu reino, ó Deus. Essa graça, essa misericórdia, Senhor Deus, nós queremos louvar hoje, Senhor Deus. O Teu grande e infinito amor, Senhor. Pelos Teus atos soberanos, ó Deus, de decidir nos amar, Senhor Deus, e por isso hoje eu estou vivo aqui, Senhor. E por isso, porque Tu decidiu me amar, Senhor Deus, porque Tu decidiu nos amar, hoje eu posso também, Senhor, colocar em ação, colocar em prática a minha fé e a minha salvação, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, porque eu não mereço, Senhor. Obrigado porque Tu arrancou meu coração de pedra, Senhor Deus, e colocou um coração de carne, um coração regenerado, Senhor. Obrigado porque nós nascemos de novo, Senhor Deus, e hoje pertencemos a Ti, Senhor. Tu nos colocou num rumo certo, Senhor, num rumo onde queremos caminhar para Ti, Senhor, onde caminhamos para a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, mas como é triste, como é desanimador dia a dia, Senhor, lutar contra a carne, Senhor. Como muitas vezes a gente quer dar méritos para o nosso próprio esforço, Senhor. Quando muitas vezes a gente desiste tão facilmente de Te buscar, Senhor. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede por Ti, ó Deus. Aumenta o nosso desejo pelas coisas do Teu reino, Senhor. E como é triste também, Senhor Deus, ver pessoas ainda caminhando segundo o curso desse mundo. Pessoas que estão caminhando como zumbis, como um morto-vivo, Senhor Deus, que infelizmente está caminhando, Senhor Deus, rumo à perdição eterna. Nós queremos, Senhor Deus, colocar em prática a nossa fé, colocar em ação, Senhor, a nossa fé. E sabemos que Tu também efetua isso, Senhor, segundo a Tua soberana vontade. Nos dá a disposição de falar de Ti, Senhor, nos dá a disposição de que a nossa vida possa falar de Ti, Senhor, que a nossa vida seja um livro que as pessoas possam ler, que sejamos cartas vivas, Senhor, enviadas para o mundo, e o mundo possa ler, Senhor, que aquilo que nós recebemos gratuitamente é um dom oferecido a todos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome por isso, Senhor. Pedimos, Pai querido, que coloque em nosso coração mais disposição de Te servir, Senhor, mais disposição
mais fome e sede por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assim, Pai, que a gente possa estar com os olhos postos em Ti, Pai. E que a gente não olhe os nossos erros que fazemos todos os dias, mas que a gente, com os olhos em Ti, sejamos vivificados todos os dias e transformados para não cometer os erros antigos novamente, Pai. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Mais uma vez. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver.
Santo, 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 eu quero te ver. Diga a Ele o quanto Ele é santo. Santo, 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 eu quero te ver. Eu quero te ver. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se
Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai O céu começa a se ouvir, toda a terra se dobrou ao e a ti, Jesus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Palmas ao Senhor. Não tem como cantar do céu sem pensar no céu, né? Eu fiquei me lembrando da nossa historinha de hoje lá do meu jardim tão bonitinho. Mas essa próxima também fala do céu. Então, né? Logo ele virá, nos levará com ele. Teu calo sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor a quem? Ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória.
palmas ao Senhor, que logo virá. Temos aí nosso baterista 2, né, Derek? Derek já tocou algumas vezes com a gente, ele tem ensaiado com nós, e agora ele está firme no propósito de louvar o Senhor, né, Derek? Aí, E ser discipulado. Ser E discipulado ser e tocar. isso aí. É um compromisso. É. Olho pra destruição, lembro de uma cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação. Encontrei a luz que quebrou a minha escuridão. Um grito de silêncio explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito me habita. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração. Olho pra destruição, lembro de uma cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu vivi cercado dessa situação. Encontrei a luz que quebrou a minha escuridão. Um grito de silêncio explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito me habita. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração. Um grito de silêncio explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito me habita. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração. Fala, quer falar? Isso, daí fica a última pro final. No final fica a última. Tem mais uma só. No final a gente para. Tá, mas pode falar. Fala aqui. É verdade. Agora a gente já tinha resolvido. Vamos lá, essa foi a Pamela. Ó, o pessoal que está ouvindo ali, ó, essa foi a Pamela. Tá, eu só queria falar, então, que obrigado por todos vocês que vieram. E dia 3 de outubro vai ter, não o culto jovem,
mas vai ter um encontro jovem, que foi uma forma da gente se encontrar, né? E de não ser sempre o culto jovem ou voltar só com o Conexão, mas para que todos pudessem se reunir juntos. Então, a gente encontrou a forma de fazer um encontro jovem com todos os que se sentirem jovens. E aí, então, a gente vai fazer isso no dia 3 de outubro e em outra data em outubro também. Daí, o próximo culto jovem vai ser no primeiro final de semana de novembro. E daí vai ser sempre no primeiro final de semana. Só para a gente conseguir organizar aí, que a gente queria começar em setembro, senão a gente só ia ter que começar em outubro. Mas era isso. E aí, a partir de agora, também a gente não vai fazer a janta depois do culto jovem, né? Sintam-se livres para ir para algum lugar, se vocês quiserem, ou para ir para casa. Mas como... Vocês podem jantar, tá? Mas pode na casa comer, de a gente está liberado. Ok. Mas como ministério jovem, e como culto jovem, a gente não vai fornecer alimento ou nem organizar e sair e se responsabilizar. É isso aí. A Sabrina vai orar para a gente, para terminar, né? Posso orar depois da última música? Pode, eu não sabia que tinha mais uma música. Tá, tem mais uma música. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Ó, a pregação aí. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, e nos convida a sua bênção nos alcançou. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E o amor de Deus, né? É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É Tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E aí, zumbi, quer voltar pra vida? É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Jesus devolver a vida aos corações.
Obrigado, Deus, Pai, por Tua presença conosco nesse lugar, Pai, que a gente pode estar aqui Te louvando, Senhor, porque a gente pode ser vivo para isto, Pai, a gente pode ser nascido para isto, Pai, obrigado, porque só Tu pode devolver a vida aos corações, só Tu pode nos dar a vida, Pai, nos tirar, Senhor, de ser mortos, Pai, e sem mérito nenhum nosso, Pai, nós sendo pecadores como nós somos, Pai, Tu fez por nós um sacrifício, Pai, e nos libertou, Senhor, nos salvou, Senhor, a gente Te louva, Te agradece e Te engrandece, porque só Tu és digno de louvor, Senhor, Tu és santo, Pai, todo-poderoso. Peço, Pai, que tenha Te agradado, Pai, o nosso louvor, Pai, a nossa música, Pai, eu peço que a gente possa estar na Tua presença, Senhor, muito tempo, Senhor, e a gente possa Te agradar, Senhor, em tudo que a gente faz, que a gente possa viver, Senhor, de acordo com aquilo que Tu queres que a gente viva e fazer aquilo que Tu queres que a gente faça, Pai. Deus, agora nos conduz em nossas casas, que a gente possa ir para casa em segurança, que a gente possa chegar tranquilo, que a gente possa descansar. Amanhã de manhã tem culto. Eu peço, Pai, que Tu também nos dirija, Pai, amanhã durante o culto. O Ridal também toca amanhã. Peço, Pai, que Tu nos ensine, Pai, cada vez a Te louvar como Tu queres, Pai, a Te agradar, Senhor, a fazer, Senhor, a Tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Te agradeço. Amém. Se dobrar.